Olá pessoal, boa noite. Faz tempo que vocês não me veem, né? Dessa vez eu resolvi gravar um vídeo aqui para vocês, tá bom? Explicando aí a matéria, uma vez que eu mandei para vocês em PowerPoint, tentei salvar lá no Google Doc e não rolou, entendeu? Então eu vou gravar essa videoaula, tá? Explicando todo o contexto da matéria para vocês do terceiro ano. E irei estar postando também lá no Google Doc. Posteriormente, irei passar uma atividade e gravar outras videoaulas, ok? Estou fazendo isso hoje num espaço um pouquinho mais limitado, porque eu estou com um probleminha com relação à forma de gravação, né? Então eu vou ter que fazer alguns arranjos aqui para poder estar apresentando essa aula para vocês, tá bom? Vou virar agora aqui a imagem aqui, vou pedir para vocês prestarem atenção na ali na no... Olá pessoal, então vamos à aula de genealogia. Também havia explicado para vocês em sala de aula. Entretanto, algumas coisas pode ter ficado dúvida e daí por diante, então montou essa aula aqui para poder estar explicando para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, o que seria a genealogia, né? Genealogia é o heredograma, tá? É aquilo que nós conhecemos como árvore genealógica, como assim? A genética de uma família, tá bom? Então deixa eu só dar uma distanciada aqui, mas não tá legal. Não tem problema não, que isso aqui, esse slide vai para vocês, tá bom? Vocês só vão estar acompanhando depois o vídeo, né? Ouvindo junto com o Pro, tá bom? Então vamos lá. No caso da espécie humana, em que não se pode realizar experiência com cruzamentos dirigidos, a determinação do padrão de herança característica depende do quê? De um levantamento histórico das famílias e que certas características aparecem. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, quando nós fazemos um estudo, pessoal, genético em uma família, a gente não tem como fazer um cruzamento entre membros ali daquela mesma família, né? Porque isso não seria legal, né? Não seria correto geneticamente, porque você não cria uma variabilidade genética e nem seria ético, né? Mas quando nós fazemos uma análise de uma família, que é isso que a genealogia ela nos permite, nós conseguimos o quê? Verificar certas características e certos traços genéticos que são herdados por uma família. Então vamos lá. Então isso permite ao que? O geneticista saber se uma dada característica é ou não herdada e de modo como ela vai ser herdada essa característica, tá? Isso permite o que? Um levantamento, tá? Que vai ser feito através do que? Justamente dessa genealogia, desse heredograma, tá bom? Daí o próprio termo, né? Heredograma vem do latim heredium, que significa herança, também conhecido como genealogia ou árvore genealógica, ok? Vamos lá, então, deixa eu passar aqui essa tela inicial. Como é, né, o heredograma, né? Como é constituído esse heredograma? Construir heredograma consiste no que, né, em representar através de símbolos. Bom lembrar o espelho de Vênus, que é aquele escudo com a lança, né? Ou perdão, com o espelho de Vênus, que é aquele escudo com como se fosse uma cruz para baixo, que consiste o sexo feminino. E o escudo e a lança de Marte, que é o deus da guerra, que representa aquele escudo e aquela lança para cima, que as pessoas conhecem como sexo masculino, tá? Mas o heredograma você não monta através dessa simbologia, você usa outros símbolos, ok? Para poder representar essa genealogia. Então aqui, ó, como eu já tinha até brincado com vocês em sala de aula, né? Então, quando nós temos o quadrado, ó, isso indica o que? O sexo masculino. Quando nós temos a circunferência, nós temos o que? O sexo feminino, tudo bem? Quando eu tenho um indivíduo que eu não sei determinado geneticamente qual é o sexo, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse losango. Por quê? Porque muitas vezes eu não sei indicar numa família quem é o quê? Quem é esse esse indivíduo, tudo bem? Então, ó, quando eu tenho, tá? Um determinado número de filhos. Então coloca aqui, ó, tá vendo? Ó, o número dentro
tá? E monto inclusive na ordem, né, essa genealogia, a ordem de filho. Quando eu tenho um caráter afetado, o que seria um caráter afetado? Quando eu tenho uma anomalia genética, né, um problema genético. Então eu represento ele de que maneira? Todo ele preenchido ou todo ele traçado. Aqui eu coloquei um modelo só preenchido, tudo bem? Ó, quando eu tenho um par. Ai, perdão, que o Pro fez o favor de errar aqui no clicar da tela, tá bom? Cadê meu apontador? Isso, eu quero meu apontador, tá? Quando eu tenho, pessoal, tá? Um caráter, tá vendo? Heterozigoto para uma determinada característica, eu posso representar ele dessa maneira, metade preenchida, metade não, tudo bem? Então, quando ele é heterozigoto para um determinado caráter autossômico, o que seria esse caráter autossômico? É aquela herança que você recebe e que você transmite genética, tudo bem? Então você faz o quê? Quando você tem o heterozigoto, vamos lembrar que o heterozigoto é quando você tinha o quê? O azinho e o azão. Depois o Pro vai montar aqui na lousa aqui e vai mostrar para vocês de uma maneira mais lúdica, mais visual, tá bom? Olha aqui, ó, quando nós temos um casamento, ó, nós temos aqui, ó, o homem e a mulher e esse tracejando. Quando você tem um acasalamento extramarital, quer dizer o quê? Deu uma pulada de cerca aqui, ó, seja o homem, seja a mulher, você não traça, você pontilha. Tá? Por que você faz isso? Para indicar que trata-se de uma relação extraconjugal. Mas se de repente tiver filhos dessa relação, você vai representar ele também na genealogia, tá bom? Quando você tem um divórcio, você coloca aqui ó, o tracinho aqui, ó, rompendo essa ligação. Quando você tem uma consanguinidade, então você traça duas vezes. O que seria essa consanguinidade? É filhos entre primos, entre parentes, né? Então, quando você tem primos ou parentes, você não cria variabilidade genética, então você representa dois traços para indicar que você tem o quê? Que você tem caráteres autossômicos herdados de uma mesma ascendência, tudo bem? Quando você tem gêmeos dizigóticos, tá vendo? Você faz um único traço aqui, ó, tá vendo? E aqui você representa dessa maneira, tá vendo? Ó, com essas duas linhas aqui e aqui ligado, ó, para dizer que é o que? São gêmeos monozigóticos, são gêmeos originados do que? De uma única fecundação. Quando você tem gêmeos que nós chamamos gêmeos dizigóticos, o que são gêmeos dizigóticos? São gêmeos que você são óvulos diferentes, inclusive pode ser de pais diferentes, que o Pro até explicou isso para vocês, lembram? Para quem não assistiu essa aula, né? Eu acredito que vai ter gente do terceiro TC que não deva ter assistido. E talvez parte do terceiro TA também não. Então, o que seria, né, o gêmeo dizigótico? São dois óvulos que são fecundados, ok? Às vezes até com uma semana de espaçamento, tá? Essa fecundação. Então a mulher, ela, alguns casos excepcionais, ela ovula por ovários diferentes. E aí pode acontecer gêmeos de pai diferente, Pro? Que coisa louca é essa? Pode sim, tá? Então se a mulher teve a relação e ela teve ali naquele momento uma fecundação, tá? E aí o que acontece? Uma semana depois ela ovulou, tá? Essa ovulação pode até demorar até um espaço de 10 dias. Ela ovulou novamente, tá? O que pode acontecer? Aí ela tem a relação com uma outra pessoa. Ela pode ter essa condição aqui, ó, tá vendo? Tá? De ter dois filhos, tudo bem? Representado aqui, ó, sem esse traço. Eles são chamados de gêmeos porque eles vão ser gerados simultaneamente, mas geneticamente cada um é um indivíduo, tá? Então nós representamos ele dessa maneira. Vamos lá então, pessoal. Só que para a gente montar uma genealogia, a gente tem algumas regrinhas que precisam ser o quê? Que precisam ser respeitadas, tudo bem? Por eu até estar distanciando aqui para ver se eu consigo focar tudo. Isso, agora ficou legal. Então, quais são essas regrinhas para montar, né, o heredograma para facilitar depois você montar esse heredograma? Em cada casal, o homem deve sempre ser colocado à esquerda, tudo bem? E a mulher à direita. Sempre que for possível, né? Pode ter situações onde quando você está montando você não consegue fazer isso, mas pode acontecer, tá?
Mas o ideal é sempre isso, homem, esquerda, mulher, direita, tá? Os filhos sempre devem ser colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita, que foi aquela relação que o Pro fez. Então, aqui começa, de repente, o primeiro filho, aqui vem o segundo filho, aqui vem o terceiro filho, e assim sucessivamente. Cada geração que sucede é indicada por algarismo romano. Dentro do quê? Dentro de cada geração, os indivíduos são indicados por algarismos arábicos, também do que? Da esquerda para a direita. Outra possibilidade é se indicar todos os indivíduos de um heredograma por algarismos arábicos, começando sempre do que? Sempre também da esquerda, tá? Da primeira geração. Pro, traduz isso. Vamos então visualizar. Mais fácil. Tá vendo? Então olha aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos, ó, esse casal que teve 3 filhos, sendo esse primeiro filho, tá? Esse primeiro filho, ele tem, deixa eu só empurrar um pouquinho o notebook para lá, desde que não caia da mesa, isso, para focar e centralizar. Meu filho apareceu lá no fundo agora dando tchau. Olha só. Aí, mano. Olha aqui. Então, esse casal aqui teve 3 filhos, tá vendo? O primeiro, um menino e 2 filhas na sequência. Esse primeiro filho casou com o quê? Tá vendo? Aqui, ó, não conseguiu seguir a regra. Por quê? Porque ele que vai ser a representatividade, inclusive, da questão. Tudo bem? Esse casal, esse primeiro filho casou com uma mulher e teve aqui, ó, tá vendo? Tá? Numa terceira geração, uma filha normal e um filho afetado. Então vamos observar toda essa situação. Então aqui, primeiro, eu estou representando aqui em algarismo romano a geração P. O que é geração P? Geração parental, geração de pais, onde eu inicio o estudo genético. Nessa segunda geração aqui, ó, eu estou representando o quê? Eu estou representando uma segunda geração, então seria F1. Então a geração P e geração F1 é a primeira geração de filhos da geração P. Quem são esses indivíduos aqui de F1? É esse rapaz, essa moça e essa moça. Tudo bem? E aqui, ó, em algarismo romano, nós temos o quê? A terceira geração, que seria o F2, que é a geração de filhos de F1 e geração de netos da geração parental, tudo bem? Então, aqui dá pra gente visualizar, tudo bem? Ok, então vamos lá, pessoal. Aqui, ó, o Pro vai ler rapidinho aqui e aí eu vou fazer a questão e aí eu vou mudar o ângulo e vou representar para vocês aqui a condição genética, tudo bem? Representando aqui na lousa, filmando novamente e assim a gente fecha a explicação dessa aula. Então vamos lá, ó, nenhuma árvore desse tipo, as mulheres são sempre representadas por círculo e o homem por quadrado, isso o Pro já explicou. Os casamentos são indicados por linhas horizontais ligando um círculo a um quadrado. Também já expliquei. Então aqui, ó, tá vendo? Um círculo ao quadrado, o casal. Então vamos lá. Os algarismos romanos 1, 2 e 3, à esquerda da genealogia representam o que é geração. Então, primeira geração ou geração parental. Segunda geração ou geração F1. Terceira geração ou geração F2. Tá? Na primeira, há uma mulher e um homem casado. Na segunda, há 4 pessoas, sendo 3 do sexo feminino, então essas 2 aqui mais a esposa do rapaz aqui, tudo bem? E uma do sexo masculino, que é esse rapaz. Na segunda geração, observa-se o casamento de uma mulher com um homem, de uma irmandade de 3 pessoas. Então esse homem, certo, com suas 2 irmãs, então formada essa irmandade de 3 pessoas, casa com essa mulher e tem o quê? Esses 2 filhos, sendo esse segundo filho afetado pela mesma doença genética lá da avó. Tudo bem? Então, ó, a resposta, a genealogia apresentada, a genealogia apresentada, a doença é de caráter recessivo. Por que é de caráter recessivo? Vamos fazer uma análise aqui primeiro?
Ou melhor, o Pro vai fazer aqui agora. Vou inverter a câmera. Vamos lá, então. O Pro virou agora para poder fazer essa explicação. Esse é o Emanuel, é o meu filhote, tá bom? Deixa eu explicar por que é o caráter recessivo lá e não uma doença de caráter dominante. O que acontece, pessoal? Se hipoteticamente, ó, deixa eu representar aqui os indivíduos. Eu vou desenhar aqui, fica mais fácil, tá? Então olha aqui, ó. Aí eu peguei um canetão que a cor não vai ajudar. Deixa eu pegar um outro canetão aqui. Isso, eu vou pegar 2 canetões aqui que são bacanas pra gente visualizar. Deixa eu só apagar aqui que essa lousa aqui é toda cheia de guerigueri. Vamos ver? Na visualização de vocês não fica tão acentuado, né? Aqui pra mim aparece mais. Então, pessoal, olha aqui, ó. Essa mulher, ó, ela tá aqui, ó. Ela é afetada. Tudo bem? Consegue visualizar? Ela casou com esse homem aqui. Eu vou até traçar aqui, ó. Tá vendo? Só que esse homem não é afetado, perceberam? Esse casal teve lá seus 3 filhos. Deixa eu representar esses filhos aqui com a cor verde. Então tiveram aqui, ó, o primeiro filho, ok? Segundo e o terceiro. Eu só errei aqui no desenho. Agora vai ficar horroroso para eu tentar corrigir, mas eu vou corrigir isso aqui sim. Vamos ver? Opa! Ficou, apareceu. Ainda ficou meio sujinho aqui a minha lousa. Mas deixa eu passar o dedinho só pra... Aí, ficou melhor a visualização agora. Olha só. Esse cara, ele casa com essa mulher aqui, ó. Bem, então deixa eu fazer aqui, ó. Primeira, segunda, terceira geração. A lousa cheia de guerigueri aqui do Pro. Deixa eu só virar aqui para vocês visualizarem melhor. Isso aí, ok. E aí o que acontece? Esse casal, ele tem aqui, ó, vai ter essa criança aqui afetada. Vamos lá então, vamos fazer aqui, ó, vai ter esse primeiro filho aqui, ó, essa primeira filha normal. E eu vou fazer o menino aqui afetado. Cadê aquele azul maroto? Tá aqui. A gente poder visualizar legal. Fica legal com esse negócio aqui que eu fiz. Comprei que fica brilhante, bonito assim. Tudo bem? Agora olha só. Por que eu posso afirmar que esse aqui, essa doença, ela é gerada por caráter recessivo? Porque é o seguinte, ó, vamos lembrar, o dominante, o gene dominante, ele pode ser 2. Opa, deixa eu limpar aqui, ficou horroroso. Ó, o dominante, ele vai ser isso aqui, ó. Dominante. Consegue visualizar a leitura aqui do dominante? O dominante, ele é isso aqui, ó. Ou ele é azão, tudo bem? Ou ele é azão, azinho, tudo bem? Consegue visualizar? Aqui tá aparecendo bem. Deixa eu só acertar aqui essa base. Isso, agora ficou melhor aqui para mim. Quando eu tenho o recessivo é isso aqui, ó. Recessivo, vamos lembrar, o recessivo ele sempre vai ser, ó, uma aqui, ó, só recessiva. Azinho. Então vamos pensar, se hipoteticamente esse gene fosse dominante, esse aqui teria que ser o quê? Teria que, se ele fosse lá, ó, tá vendo? Dominante, fosse só aqui azinho, esse aqui seria azinho. Não teria como dominante gerar
tudo recessivo aqui. Ah, professor, mas como não? Como que o senhor tem essa certeza? Justamente pela geração de baixo. Por quê? Porque eu não teria como, ó, fazer o cruzamento aqui, ó, de repente, ó, hipoteticamente ele fosse azão, ele seria azinho, tá? Perdão, aqui ele seria azinho. Esse azinho, hipoteticamente, com azinho, ou ele seria, todos eles aqui, hipoteticamente, seria azinho para ser normal. E esse azinho aqui, azinho, não iria gerar azão aqui. Tudo bem? Então, eu já sei identificar que esses afetados são isso aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar. Não, não ficou bom essa cor. Eu vou pegar uma outra caneta aqui. Ele vai ser isso aqui, ó. Azinho e azinho. Tudo bem? Agora, e os demais? Eu saberia dizer como que eles são geneticamente? Não. Esses aqui, eu teria essa condição aqui genética, só para vocês visualizarem. Esse aqui eu consigo dizer que ele é isso aqui, ó. Oh, perdão. Ele não vai ter esse A aqui, não. Pera aí, filhote. Papai só tirar essa tinta ali. Isso aqui. Por que tem um Pera aí. Ele vai ser isso aqui, ó. Azão traço, porque eu não sei se é azão ou se é azinho. Agora, qual que eu consigo afirmar que seria heterozigoto? Esse aqui, ó. Esses aqui eu vou saber, ó. Esses aqui, ó. Eu sei que ambos são azinho. Por que ambos são azinho? Porque se não fosse, não teria esse filho aqui afetado. Tudo bem? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? O Pro vai gravar mais algumas aulas e eu vou estar postando para vocês aí no grupo. Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar para o Pro lá no Classroom, tá? Que o Pro envia para vocês, né? Tenta tirar de vocês essas dúvidas, tá bom? Depois eu vou estar gravando outras aulas e vou estar postando também para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até uma próxima aula. Se cuidem, tá? Esse negócio de Covid não é brincadeira, tá bom? Se cuida. Beijão.